Em uma reviravolta surpreendente, Spencer Pratt avançará além das primárias na disputa pela prefeitura de Los Angeles e enfrentará Karen Bass, a atual prefeita de Los Angeles, na eleição geral em novembro. Isso é chocante porque Spencer Pratt é estrela de reality show, republicano e tem características semelhantes às de Trump. Gravamos um vídeo antes dos resultados saírem, mas agora eles já foram divulgados. Em Los Angeles e na Califórnia, as primárias permitem que os dois candidatos mais votados avancem para os da eleição geral e disputem entre si, independentemente do partido. Eles não fazem uma primária democrata e outra republicana, mas sim uma primária geral. Em novembro, ocorre a eleição geral, basicamente Bass contra Pratt. Isso é realmente louco. Eu realmente só comecei a ouvir falar da campanha do Spencer Pratt há uns 6 meses, mais ou menos. Tipo, é realmente uma campanha relativamente nova, mas ele já arrecadou uma tonelada de fundos. Na verdade, ele arrecadou mais fundos do que Karen Bass e Nitya Raman, que é a outra principal concorrente dele na disputa. Ela vai estar fora depois disso. Mas vamos dar uma olhada. Este é Steve Kornacki, na MSNBC, falando sobre as estatísticas, os números e como as coisas estão se desenhando. Ei, prefeito, vamos lá. Eu realmente estou, meu Deus. Lembra que eu disse que receberíamos um lote gigantesco de uma vez só? E acabamos de receber. Então vou te mostrar isso. Cerca de 40% dos votos de todos os votos que vão ser computados acabaram de ser divulgados aqui. Estamos falando novamente de votos pelo correio que chegaram até o dia da eleição, alguns deles há mais tempo. É desse tipo de voto que tratamos. Lá está Karen Bass, a atual ocupante do cargo, com 38%. E lá está Spencer Pratt, com 28% neste momento, o que representa uma vantagem de 8 pontos ou uma vantagem de 25 mil votos sobre Nitya Raman, que está em terceiro lugar agora. Vereador Nick Nitya Raman ficou em terceiro lugar nesta disputa com 40% dos votos. Agora lembre-se de como dissemos que esperamos que as coisas sigam daqui para frente. Lembre as pessoas. Em Los Angeles, certo? A próxima coisa que pensamos e o que eles comunicaram, a próxima coisa que seria divulgada aqui, talvez em um grande lote, seriam os votos depositados presencialmente nos locais de votação. Sabemos por eleições anteriores em Los Angeles, como a de prefeito em 2022, que esse foi o voto mais anti-base possível. O voto depositado presencialmente no dia da eleição. Então você pensaria, você suspeitaria. O que ele diz é que Spencer Pratt vai ganhar mais vantagem sobre Karen Bass à medida que mais votos presenciais são contados, certo? E foi o que aconteceu, então isso ocorre em tempo real. Mas Spencer Pratt tem cerca de 36% agora. Vamos conferir os resultados ao vivo. Então, Karen Bass com 36,6%, Spencer Pratt com 29,5% e Nitya Raman com 20,8%. Aqui estão os outros candidatos. Adam Miller é o quarto mais votado com 4,4%. Então, foi realmente uma disputa entre 3 pessoas. Agora, Spencer Pratt vai enfrentar Karen Bass na eleição geral. Então, ele terá basicamente mais 5 meses para convencer os cidadãos de Los Angeles de por que ele deve ser o próximo prefeito. E eu acho que ele vai ganhar? Não, provavelmente não. Seria muito surpreendente para mim se Los Angeles tivesse um prefeito republicano. Mas esses números são impressionantes. Quero dizer, lembre-se, Nova York acabou de eleger Zohran Mamdani, que era um socialista democrático, um candidato do DSA, certo? Agora, Nitya Raman é uma candidata do DSA em Los Angeles. Ela está levando uma surra de Spencer Pratt. Ela vai perder para ele e para Karen Bass, certo? Então, isso só mostra que por mais que Los Angeles seja tão democrata quanto sabemos, neste momento, mais eleitores de LA preferem Spencer Pratt a uma candidata do tipo Mamdani ou AOC, como a Nitya Raman. Agora, por que isso? Bem, como falei no vídeo anterior, Spencer Pratt concentrou grande parte da sua atenção nesta campanha nas questões de criminalidade e pessoas em situação de rua. E ele não poupou palavras ao falar sobre essas questões, certo? Ele tem sido direto ao falar sobre como acredita que pessoas em situação de rua vivem, afirmando que a maioria é dependente química. E a maioria deles não quer morar nas várias instalações que existem em Los Angeles para pessoas em situação de rua, porque esses locais têm regras. Você deve se comportar, não machucar ninguém nem usar drogas.
Então, ele basicamente vê isso como uma escolha que essas pessoas estão fazendo de viver na rua para poderem usar drogas e se comportar como quiserem, em vez de morar em um abrigo onde existem regras. Agora, este é um ex-morador de rua, é aquele tipo de entrevista de rua da CNN que eles estavam fazendo. Esse cara já foi morador de rua e diz que vai votar no Spencer Pratt. Veja só, como democrata você vai votar no Spencer Pratt. Sim, por quê? Eu gosto da abordagem dele para a questão do sem-teto. Como alguém que já foi morador de rua, eu recebi os serviços dos quais ele está falando. Eu recebi. Aliás, essa é a resposta dos pesadelos da CNN. Mudei minha vida, estou há 10 anos sóbrio, sem álcool. A abordagem dele é realmente boa. Eu realmente acho justo ele ir para o segundo turno com a Karen Bass. Assim, os dois podem me mostrar porque merecem meu voto. Então, a partir de hoje, é isso que vou fazer. Sim, gosto da abordagem dele e acho que merece uma chance justa. Em novembro, porém, isso pode mudar. Ok, isso foi interessante. Quantas pessoas são? Ele parece o homem mais sensato do mundo, super legal e equilibrado. Ninguém diria que já foi viciado em drogas por 10 anos. Ele é tipo, vai seguir em frente para a eleição geral. Eles terão a chance de defender seus argumentos e me convencer porque devem ser o próximo prefeito de Los Angeles. E eu vou tomar minha decisão em novembro. Sabe? Não estou decidido por nenhum dos candidatos. Quero ouvir o que eles têm a dizer sobre as principais questões que afetam os cidadãos desta grande cidade. É até comovente, mas interessante, aquele cara foi morador de rua e ex-viciado em drogas por uma década. E ele está dizendo que apoia Pratt por causa da postura direta do Pratt em relação aos problemas de pessoas em situação de rua e dependência química na cidade de Los Angeles. E de novo, eu só acho que isso está repercutindo com muita gente, certo? A ideia de que, olha, essas pessoas precisam largar as drogas e nós podemos ajudá-las a fazer isso. Mas, no fim das contas, não podemos aceitar essas pessoas. Sabe, essas pessoas nas nossas ruas aos milhares, usando drogas, agindo de forma insana, assustando as pessoas e às vezes machucando as pessoas agora. De novo, voltando ao ponto do Zoran Mamdani, o motivo pelo qual acho que Zoran venceu em Nova York e por que Nitya Raman não se saiu tão bem em Los Angeles. Apesar do fato de que ambos são candidatos do DSA, concorrendo enquanto Trump está no poder em grandes cidades muito progressistas. O motivo pelo qual acho que Zoran se saiu melhor, em primeiro lugar, é que ele tem mais talento político. Acho que ele é simplesmente um orador melhor e mais carismático, e ele realmente soube utilizar as redes sociais de uma forma. Acho que hoje é preciso fazer isso ao concorrer a qualquer cargo no país, certo? Em segundo lugar, a questão do sem-teto, dependência de drogas, criminalidade e tudo isso. Tipo, eles não são um problema tão grande em Nova York agora quanto são em Los Angeles. Agora, eu sei que isso pode soar estranho para muita gente, tem aquele meme do cara conservador que tem medo de cidades. Muitos que não moram ou nunca viveram em Nova York pensam que a cidade é dominada pelo crime, mas esse não é o principal problema. Nem chega perto, tipo, todo mundo em Nova York é meio nerd, tipo, todo mundo que mora em Manhattan. Manhattan é cheia de pessoas nerds. Gente branca do meio oeste que se mudou para lá e tem pais ricos. E trabalha em alguma empresa de tecnologia fajuta que não faz nada e vive basicamente de dinheiro fantasma de investidor. Na verdade, é só um lugar sem graça, São pessoas esperando na fila por bagels, mesmo estando em Nova York, só porque é uma loja de bagels que viralizou e sobre a qual elas querem fazer um TikTok. É ridículo, né? Então, em primeiro lugar, esse é o maior problema que afeta os nova-iorquinos, que é a crise de acessibilidade, e por isso estou realmente focado nisso. Em segundo lugar, não há em Nova York acampamentos de pessoas em situação de rua viciadas em fentanil e metanfetamina como em Los Angeles? Tipo, as principais cidades da Califórnia têm problemas sérios e evidentes quando se trata de pessoas em situação de rua. Tipo, existem verdadeiras cidades de barracas em Los Angeles e São Francisco, onde centenas ou milhares de dependentes químicos, pessoas em situação de rua e pessoas com transtornos mentais vivem. E essas cidades de barracas, muitas vezes, ficam próximas de grandes áreas residenciais. Então, naturalmente, as pessoas começam a sair dessas regiões. Se você mora no leste de Los Angeles ou no centro de São Francisco, está próximo dos acampamentos de pessoas em situação de rua. Isso já acontece há tempos. Se você morava em Veneza ou na praia de Veneza, especialmente durante e logo após a pandemia,
a praia era basicamente um acampamento de pessoas em situação de rua. É insano. E eu acho que muitos moradores de Los Angeles provavelmente estão de saco cheio disso. Eu acho que, sabe, Los Angeles também é uma cidade cara, né? E se você, tipo, está pagando o aluguel de uma casa ou tem uma hipoteca, as casas são muito caras. Provavelmente você já tem muita coisa para lidar. Se você é, tipo, classe trabalhadora, mesmo pelos padrões de Los Angeles, e você é pai ou mãe ou algo assim, você não... Isso é insano. Eu não consigo imaginar ter isso como mais uma preocupação. Onde é tipo, eu tenho que alimentar minha família, manter um teto sobre a cabeça deles, tenho que pagar meu aluguel ou minha hipoteca e ainda preciso economizar para o futuro do meu filho. E, sei lá. E aí, além disso, é tipo, sim, e eu ainda tenho que desviar de uns 40 sem teto, viciados em drogas a caminho do supermercado com meu filho. É simplesmente insano, né? Então eu acho que esses são todos os motivos pelos quais esse cara está tão popular agora. Muita gente está muito... Eles não estão felizes com isso. Notícias sobre Spencer Pratt, incluindo Hasan Piker, sobre quem acabamos de fazer um vídeo junto com Spencer Pratt. Ele acabou de twittar California, em resposta ao sucesso de Spencer Pratt nessa eleição primária. Agora, isso aqui é na CNN, ou dá uma olhada nisso. Esse é um cara falando sobre como a Karen Bass é impopular, apesar de ter sido tão bem sucedida nessa primária. Algo que me impressionou nessa disputa, né, ao ver os números agora, é que a maioria de Los Angeles... Esse, aliás, é o Steve Hilton, o republicano, que está liderando agora na primária para governador da Califórnia. E esse, aliás, agora Steve Hilton, o republicano, está liderando na primária para governador da Califórnia. Javier Becerra está em segundo lugar e é mais um democrata ligado ao establishment. Tom Steyer, que é o candidato de esquerda do tipo DSA para a eleição de governador, também vai ser esmagado. Então, tipo, os candidatos de esquerda não estão tendo sucesso nessas eleições primárias na Califórnia. Simplesmente não estão. E, novamente, eu acho que isso é por causa dos problemas de criminalidade e de pessoas em situação de rua, especialmente os sem-teto nessas cidades da Califórnia. Eu acho que é por isso que esses candidatos de esquerda da DSA não estão indo bem lá, mas eles podem estar indo bem em lugares como Minnesota, ou no estado de Washington, ou em Nova York, certo? Seattle enfrenta problemas com pessoas em situação de rua, mas assim, de verdade para mim, pela minha experiência, a situação de pessoas em situação de rua é um problema na Califórnia, pelo que eu vi estando lá com bastante frequência. É um problema na Califórnia, diferente de muitos outros estados. Então eu acho que em lugares onde, sabe, talvez o custo de vida seja muito alto, mas não tem tanta gente em situação de rua espalhada por todo lado. As pessoas vão, sabe, realmente apoiar esses candidatos progressistas de esquerda, porque o principal ou talvez o único problema na vida delas é o custo de vida. Ao contrário da Califórnia, mais especificamente Los Angeles, onde eu acho que para muita gente, sim, eles pensam, sim, é caro pra caramba viver nesse estado, é caro pra caramba viver nessa cidade. Mas eu também fico focado na quantidade de pessoas sem teto perto da minha casa. Isso é um problema. Eu tenho medo dessas pessoas. Já houve invasões na minha casa. Tem, sabe, furtos relâmpago. Tem gente quebrando os vidros dos carros. Tem um acampamento ali na rua. Seja lá o que for. Acredito que isso influencia os eleitores, talvez tanto quanto a crise de acessibilidade na Califórnia. Steve Hilton, republicano, vai muito bem nas primárias para governador da Califórnia. Spencer Pratt também se destaca nas primárias para prefeito de Los Angeles. Isso diz muito. É revelador que, em ambas as eleições, na eleição para governador, você tem os dois principais candidatos. Vai ser Javier Becerra, que é um democrata mais corporativo, e Steve Hilton, que é um conservador, certo? Na disputa para prefeito de Los Angeles, teremos novamente Karen Bass, outra democrata corporativa de esquerda, mas não tanto quanto Nitya Raman. De novo, democrata corporativo, Spencer Pratt, conservador. Então, para mim, isso diz muito. Para mim, isso diz muito. Para mim, isso é o povo da Califórnia indo às urnas e dizendo: vocês precisam limpar as ruas. Tipo, a gente não vai mais viver assim. Com certeza a gente não paga esses impostos para viver desse jeito. Os angelinos estão dizendo que querem demitir Karen Bass.
50% dos eleitores que estão participando agora dizem que a maioria dos angelinos quer. Olhe os números agora mesmo. A maioria dos angelinos está dizendo que quer demitir Karen Bass. 50% dos eleitores querem alguém diferente do atual prefeito. Para mim, a questão do Spencer Pratt nem é realmente sobre ele. É um voto de protesto de quem está cansado da administração da cidade ou insatisfeito com a resposta aos incêndios. Se fosse em outra cidade fora da Califórnia, com primárias normais, Karen Bass já estaria fora com esses números. Sim, quero dizer, de novo, essa foi a origem da campanha de Spencer Pratt. Ele perdeu a casa dele em Palisades por causa dos incêndios e sentiu que a resposta do governo de Los Angeles aos incêndios foi, sabe, inadequada, certo? A resposta foi péssima e não fizeram o suficiente para salvar casas e meios de subsistência. Claro, sim, mas de novo, também crime, pessoas em situação de rua também. Acredito que a resposta ao incêndio e a insatisfação estão levando muitos a votar no Spencer Pratt. Questões de crime e pessoas em situação de rua também influenciam. O que ele diz é interessante. É interessante que metade dos eleitores preferiria alguém além da Karen Bass. Metade. Então ela não é muito popular. A aprovação dela não parece ser muito alta. Ela está à frente do Spencer Pratt, sabe, nessa primária. E de novo, se eu tivesse que apostar em Las Vegas, eu apostaria na FanDuel ou algo assim. Eu apostaria que Karen Bass vence e continua no poder em Los Angeles. Eu apostaria que Spencer Pratt perde. Seria chocante para mim se Los Angeles, no fim das contas, tivesse um prefeito conservador. Mas eu não sei. Talvez você veja uma mudança acontecendo. É muito interessante porque, nacionalmente, no âmbito federal, acho que vamos ver uma grande onda democrata. Acho que um democrata será presidente em 2028, depois do Trump. Acho que ele já está impopular há um tempo. Quando você olha para a guerra no Irã, os preços dos combustíveis e o custo de vida ainda alto no país, os preços das moradias ainda altos no país, e sabe, as coisas do Epstein, ele simplesmente é impopular. Então acho que nesse nível você vai ver um democrata vencer. Eu pensei que em muitos casos você vai ver os democratas vencerem os republicanos e talvez retomarem a Câmara ou o Senado e que talvez Trump seja, sabe, mais um pato manco em seu segundo mandato. Mas é interessante porque essas eleições na Califórnia, essas primárias, estão chegando agora. Isso é algum tipo de prenúncio de alguma tendência que vamos ver pelo país nas eleições de meio de mandato em novembro, certo? Será que não vai haver uma onda azul tão grande quanto pessoas como eu pensavam? Porque, sabe, eu não sei. Talvez as pessoas, de novo, acho que isso é específico da Califórnia, mas eu não sei. Talvez existam lugares onde as pessoas pensam, o crime está muito alto aqui. Moradores de rua, tem gente demais morando na rua, e elas não são apenas eleitores de pauta única, que acham que talvez um candidato mais de esquerda, progressista, sabe, de esquerda, poderia ajudar mais no bolso delas e no custo de vida do que os republicanos que já estão lá, certo? Eu não sei, mas eu sei que na Califórnia eles têm questões específicas. Os problemas deles com o que está acontecendo com essa questão dos moradores de rua são específicos da Califórnia. E também a questão da resposta aos incêndios. Sabe, em Nova York você não tem incêndios florestais desse jeito. Mesmo no Texas, você não tem incêndios florestais assim. Mas é interessante. É realmente interessante. E eu acho que, de novo, isso é um sinal interessante para o futuro da política americana, que não é só o Trump. Vão aparecer novos candidatos ganhando popularidade e surpreendendo o mundo, que têm qualidades parecidas com as do Trump, que dizem coisas que você normalmente não esperaria que um político dissesse, que são diretos ao abordar questões que se promovem muito bem, por meio de merch e campanhas nas redes sociais, com postagens malucas, gente que faz shitpost. Isso agora faz parte de disputar um cargo público aqui. Juro, fazer postagens provocativas é essencial. Você precisa de uma estratégia de memes. Veja como Gavin Newsom faz isso. O gabinete de imprensa do Gavin Newsom zoa outros candidatos e posta memes do Trump, com pinto pequeno ou algo assim. Isso fará parte do processo.
As pessoas que você vai ver tendo sucesso nessas eleições vão ser muito atípicas comparadas com a maioria dos políticos que vimos vencer eleições no passado. Tipo, o Trump realmente desenvolveu um manual para vencer eleições nos Estados Unidos a partir de 2026, porque a gente é um país maluco que gosta de assistir reality show. Tipo, agora mesmo, se você entrar nos assuntos do momento no Twitter, é Love Island que está bombando, não são essas eleições. As pessoas amam reality show nesse país. Então, não é surpresa que elas respondam bem a um político que, no mínimo, parece uma estrela de reality show. Muitas vezes, hoje em dia, estamos vendo alguém que literalmente foi uma estrela de reality show, né? E além disso, todos nós estamos nas redes sociais o dia inteiro consumindo Deus sabe o quê. Tipo, não existem mais limites. A censura das grandes empresas de tecnologia acabou após a pandemia. Agora, consumimos coisas malucas o tempo todo. Vemos todas essas pessoas brigando, sejam youtubers, podcasters ou usuários do Twitter. A gente vê pessoas falando besteira. Todos nós vemos as sessões de comentários malucas nos Reels do Instagram. É como se a gente fosse condicionado a consumir mídia desse jeito. Mídia que é rápida, constante, dura, direta, irreverente. Acho que isso vai se refletir nos nossos candidatos políticos, e vemos isso em alguém como Spencer Pratt. Trump pode ter sido só o primeiro dominó. E talvez esse seja um manual, talvez esse seja o jeito de ganhar muitas dessas eleições agora. Simplesmente ser um cara maluco que fala besteira, posta coisas absurdas e usa as próprias camisetas. Tipo, sabe, você vai ver pessoas como Lavar Ball. Tipo, o Lavar Ball vai ganhar uma eleição nesse país.